1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primeiro de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Repitam todos junto comigo. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Vamos falar com o Senhor. Eterno Deus e amado Pai, esta é a Tua palavra que lemos, dita e escrita pelo Teu apóstolo. O apóstolo Pedro, mesmo que tinha as chaves do reino dos céus e que revelou para os israelitas que estavam arrependidos por ter crucificado o teu Filho, a quem Tu fez Senhor e Cristo. E a eles ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Esse mesmo Pedro aqui disse que uma vez gerados pela Tua palavra, nos tornamos realmente novas criaturas. Ajude-nos, Senhor, a compreender um pouco mais sobre essa Escritura. Fala com cada um dos Teus filhos que aqui estão. E que essa palavra venha fazer com que esse entendimento lhes dê mais esclarecimento, e não apenas isso, mas temor em seus corações para ter esse desejo em suas vidas, suas mentes e seus espíritos, de viver para Ti e de ser gerado por essa palavra, nascidos por essa palavra que é uma semente incorruptível, nada pode corromper, nada pode hibridar. É isso que nós queremos. Fala conosco, Senhor. Lemos a Escritura, mas pedimos para que o Teu Santo Espírito abra agora o nosso entendimento, abra essa palavra para que possamos compreender. Crendo que Tu nos fará isso, nós pedimos essas coisas e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Digam graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Bom, meus irmãos, essa escritura que nós lemos aqui, onde o apóstolo Pedro disse que nós nos tornamos novamente gerados. Ele está querendo dizer aqui que todos nós, quando nascemos segundo a carne. Mas agora Pedro está falando de uma nova geração, de um novo nascimento. E que esse novo nascimento é de uma semente que não se corrompe. Nós, na carne, fomos gerados por uma semente, né? Um espermatozoide fecundou um óvulo. No inglês, a palavra semente é seed, que pode ser usada também para isto. Então, nós fomos fecundados, nós fomos gerados no ventre de nossas mães e viemos ao mundo. Só que a palavra diz que todos nós já nascemos em pecado falando mentiras. Nós viemos de uma semente corruptível. Mas agora Pedro aqui diz que Deus quer que todos nós sejamos outra vez gerados de novo. Mas agora não mais de uma semente que estava corrompida, mas de uma semente que é incorruptível. E aí ele diz: que semente é essa? A palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, pela palavra de Deus, você pode ser outra vez gerado. Agora você pode perguntar: como que é possível a palavra nos gerar novamente? Essa palavra é a palavra de Deus, e é uma palavra de Deus que tem poder. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, uma vez ministrada nos corações daqueles que são eleitos de Deus para receber, tem poder de transformar suas vidas de forma que eles possam ser outra vez gerados. E de uma semente incorruptível. Na condição em que estamos, nós vamos continuar aqui. Nossos corpos vão adoecer, nossos corpos vão envelhecer e nossos corpos vão morrer. Mas se você for gerado de novo dessa palavra, antes que tudo isso aconteça, antes que o teu corpo morra, apodreça, quando for sepultado ou queimado, seja lá como alguém quiser partir depois que o seu corpo for levado,
se ele nasceu da palavra, ele vai ter tudo isso aqui resgatado. A palavra diz, o apóstolo Paulo que nos explicou, que no momento que você parte, há um corpo celestial, um corpo espírito, uma teofania esperando por você. Então, quando você parte desse mundo, se você é gerado de Deus por essa palavra, tua alma vai habitar nesse corpo. É uma teofania, é um corpo palavra, é um corpo espírito. E você vai ficar ali aguardando até o tempo certo em que todos os outros que são filhos gerados da palavra como você se completem. Deus tem um número exato daqueles que deverão ser salvos. Quando o último eleito dele, quando o seu último filho se completar, for nascido de novo, gerado de novo pela palavra, então o Senhor vai ressuscitar todos aqueles que morreram e que foram gerados de sua palavra. Aqueles que estavam naquela teofania, em corpos celestiais, eles descerão da terra e Deus do pó da terra vai recriar novos corpos para que essas almas que estavam em suas teofanias possam reviver novamente. Só que esses corpos serão corpos glorificados, da mesma forma como o corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, quando viram Cristo ressurreto, não conseguiram entender como que ele poderia aparecer e desaparecer, ou atravessar uma parede, como certa vez ele estava ali, e do nada, sem porta aberta ou fechada, Cristo apareceu. Ele estava numa outra forma, um corpo incorruptível. É a mesma forma que todos nós teremos. Mas veja, lembra que Jesus ressurreto comeu com os discípulos? Você lembra disso? Para mostrar que isso é o que vai acontecer com cada um dos eleitos. Vai haver lá uma grande mesa preparada e nós vamos comer. Não faz sentido, irmão Jorge, mas é o que a palavra diz, eu creio no que a palavra diz. E Cristo ele esteve aqui para nos dar o exemplo de tudo o que vai acontecer. Então, meus irmãos, isso é sublime, isso é maravilhoso. Por que às vezes para alguns é difícil entender? Porque estamos tratando de coisas celestiais. Nossa mente é terrena, é finita, é limitada. Ela não está adequada, ela não está preparada para captar o celestial. E nem sequer temos uma linguagem, um idioma suficiente para poder falar do celestial. O homem só tem uma linguagem terrena, e ele somente vai tentar, com suas limitações terrenas, falar de uma coisa que não é terrena. Então isso é uma coisa que você tem que receber pela revelação da palavra e por fé. Então, isso que eu quero dizer para você quando Pedro aqui nos explica que o Filho, por ser gerado novamente pela palavra, ele tem que ter a revelação desta palavra. Não é simplesmente você ler uma Bíblia, você ler uma escritura, você meditar nela, mas é além do conhecimento que você tem da palavra, da leitura que você fez, ter de Deus a revelação da palavra. E isso é uma coisa que nenhum homem pode dar para você. Eu, ministro, nenhum pastor pode dar a revelação da palavra. E isso é uma coisa que não tem sido muito falado nas igrejas. As pessoas simplesmente falam, vou lá pedir uma bênção para Deus. E a igreja não é para isso. Deus não pediu para que você reduzisse a tua vida religiosa apenas a ser membro de uma igreja para ela pedir uma bênção e depois ir embora para casa. Não é isto. Alguns estão fazendo isso e reduzir a vida religiosa, a vida cristã disso. A vida cristã, o cristianismo é muito mais do que isso. Deus quer que você tenha a revelação da sua palavra, e a menos que você não tenha essa revelação, você não terá parte com Ele. Você não poderá experimentar essa nova geração, essa nova vida. Então é isso que Pedro aqui está nos dizendo. Todos nós que nos consideramos filhos de Deus, para tal, nós precisamos experimentar um novo nascimento. E esse novo nascimento só vai vir através da revelação da palavra. Então, alguém somente pode ser gerado por essa palavra, se ele foi feito para isso. Para alguém ser gerado de novo, ele tem que ter já nascido com alguma coisa dentro dele, para que isso que está aqui dentro dele seja despertado. E eu, quando falo de uma coisa com a qual você já tem nascido, eu não estou falando da carne. É uma coisa que tem que estar na tua alma. Aqueles que são de novo gerados pela palavra, eles já têm que ter nascido com alguma coisa aqui dentro. E isto que eu digo que você tem que ter é o que uma banda chamava de os genes de Deus. Quando você vem ao mundo, você veio porque você foi gerado pelos teus pais e através do DNA dos dois, do pai e da mãe, você recebeu as características de ambos. Então nós temos semelhanças de nosso pai, nós temos semelhanças de nossa mãe e viemos ao mundo com essas suas características. Se você foi eleito para passar por uma nova geração, você tem que ter nascido também com o DNA de Deus na tua alma.
Agora, eu quero dizer algo que muitas igrejas não estão preparadas para ouvir. Nem todos nasceram com esse gene de sua alma. Alguns não têm isso. Vieram ao mundo sem isso. Por isso, nunca poderão experimentar o novo nascimento. Nunca poderão ser gerados pela palavra. Ah, mas irmão Diógenes, isso é terrível. Eu achei que a salvação era para todos. Não, se você for muito cuidadoso na leitura da sua Bíblia, você vai ver que Jesus também foi muito cuidadoso. Jesus disse, o Filho do Homem veio para o resgate de muitos. Muitos, não é todos. Ele veio para resgatar a muitos. Agora, quem são esses muitos? Aqueles cujos os que nasceram já tinham em sua alma um DNA de Deus. Um genes de Deus. São esses genes de Deus em sua alma que vão ser despertados quando você ouvir a palavra. Se alguém vai numa igreja e ouve o que o pastor diz lá, e ouve um sermãozinho que ele pregou lá, e simplesmente ficou contente com aquilo, e isso não produzindo uma mudança em sua vida, e acha que pode simplesmente ir embora para casa, porque aquilo era tudo que Deus pediu para ele fazer, alguma coisa tem que estar errado. Um filho de Deus que tem genes de Deus, ele não fica satisfeito com esses sermãozinhos que são pregados aí. Ele tem que ouvir isso e dizer, é só isso? Cristianismo é só isso? Alguma coisa tem que te deixar inquieto. Alguma coisa tem que fazer você buscar algo mais. Então, quando algumas pessoas simplesmente se acomodam e não se incomodam, não se questionam, é porque a própria Bíblia já fala disso. É uma evidência de perdição. Porque aqueles que nasceram com o gene de Deus, eles têm realmente fome de Deus. Eles têm realmente desejo de conhecer a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, não adianta você tentar amar a Deus se você não conhece. Eu sempre tenho dito isso. Para você amar a Deus com sinceridade, você tem que conhecê-lo. Poderia você sinceramente amar a Deus se você não soubesse nada dele? Você tem que conhecer a Deus para que então você possa amá-lo. Porque então teu amor será sincero. Quanto menor for o teu conhecimento de Deus e sua palavra, menor será o teu amor por ele. Mas quanto mais você o conhece, quanto mais intimidade você tem, quanto mais ele da sua palavra revela a você, maior é o teu amor por ele e maior será o desejo de você viver por ele, por essa palavra. Então é disso tudo que Pedro aqui está falando. Então, este despertar dos filhos para Deus, para serem gerados de Deus, da sua palavra, esse despertamento é para aqueles que já nasceram com alguma coisa aqui. Quero ler algo que o Umbanda disse a respeito disso, na sua mensagem, A União Invisível da Noiva. Qualquer filho é os atributos de seu pai. E assim como você estava nos genes de seu pai, no corpo de seu pai, quando ele era um jovem, você estava nele. No entanto, ele não poderia ter comunhão com você, porque ele não te conhecia. Mas então, através do campo de cultivo de uma mãe, ele foi trazido à terra e se tornou a imagem de seu pai. Então ele poderia ter comunhão com você. E assim, vocês eram filhos de Deus e filhas de Deus, antes mesmo de haver uma lua, estrelas ou uma molécula. Vocês eram filhos e filhas de Deus, pois vocês são simplesmente a manifestação física dos atributos que estavam em Deus no princípio. Aqui o Umbanda está dizendo para você, se você realmente é um filho de Deus, você já estava na mente de Deus lá na forma de atributos. No devido tempo, Deus te trouxe este mundo, para que você refletisse esses atributos que estavam em você e que são dele. É a genética de Deus, é o DNA de Deus. Pois há uma forma de vida eterna. Você não sabe nada sobre isso. Nem você sabia quando você estava em seu pai terreno, mas você se manifestou na sua imagem. Na imagem de Deus você foi feito e você foi manifestado para a glória e a comunhão de Deus. Então, isso que nasce conosco e que nos permite receber a palavra de modo que nós sermos gerados por ela, como disse Pedro, é o que uma banda aqui chamava de genes de Deus. Você sempre foi filho de Deus. Você não se torna filho de Deus. Você já tem que nascer como filho. Só que, como a palavra diz, nós já nascemos desgarrados, em pecado. Mas se você é nascido como filho, há um momento em que Deus desperta isto que está em você, com o qual você nasceu. E este gene de Deus que está em você, é que vai fazer você experimentar o novo nascimento. Quero ler outra mensagem onde ele disse isso, coisas que hão de ser, que ele pregou em 65. Agora, a única maneira pela qual você pode ser um filho, filha de Deus, porque você tem que ter a vida eterna. E há somente uma forma de vida eterna.
E esta é a vida de Deus. Somente uma forma de vida eterna. Esta era Deus. Tem que haver um Filho de Deus. Você sempre teve que estar nele. Os genes de sua vida, a vida espiritual nesta noite, não a vida natural. Estava em Deus, o Pai, antes mesmo de haver uma molécula. O irmão Branham muitas vezes dizia ou chamava Deus de o Pai Eterno. Por que Pai Eterno? Porque antes mesmo de ter algum filho nascido, ele já era o pai desses filhos que um dia nasceriam. Então ele sempre foi o Pai Eterno. Ele vai dizer aqui depois, e você não é nada a não ser uma manifestação dos genes da vida que estava em Deus como um filho de Deus. Então veja, meus irmãos, estes genes, conforme eu disse, com o qual você nasceu, esses genes estão na alma. Você tem que ter nascido com isso. Aí ele vai depois dizer mais. Agora, você está expressado depois que sua palavra entrou em você para iluminar esta era. Você é a expressão da vida de Deus em você, porque você é um filho e uma filha de Deus. Portanto, você captou o que eu quero dizer? Você está agora feito, você está sentado nesta igreja, nesta noite, porque o seu dever é expressar Deus a esta nação e a essas pessoas, e a esta vizinhança onde você se associa. Seja onde for que você estiver, Deus sabia que você estaria ali, porque você tem que ser um de seus genes ou seus atributos espirituais. Você teve que ser. Então são esses que nascem com esses atributos, que têm eles despertados, que são os genes de Deus, que os vai convertê-los em filhos. Quero ler algo aqui que o apóstolo Pedro disse. Eleitos, 1 Pedro 1, 2 a 5. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito. Pedro aqui está dizendo que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. O que Pedro aqui está dizendo? A mesma coisa que Paulo ensinou. Que Deus já elegeu aqueles que serão salvos. Ele tinha uma pré-consciência daqueles que nasceriam com seus genes. Em santificação do Espírito e para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, se nós experimentamos o novo nascimento, então nós temos que ter em nós a vida eterna de Deus, que nos afasta de toda a corrupção deste mundo. Depois o Umbanda vai continuar dizendo mais, naquela mesma mensagem que eu estava lendo aqui. Se você possui a vida eterna, então isto sempre foi vida eterna. E Deus, antes que houvesse uma fundação do mundo, sabia que você estaria aqui. E quando a palavra, ou a água, a lavagem da água da palavra caiu sobre você, você foi expressado através de um ser. Agora você tem companheirismo com seu Pai, Deus. Exatamente como você tem com o seu pai terreno, vê? Vocês são cidadãos do reino. Não cidadãos, mas vocês são filhos e filhas de Deus, se é que a vida eterna habita em você. Agora então, se assim foi, Jesus foi a plenitude de Deus manifesta. Ele era a plenitude corporal de Deus. Portanto, quando ele veio à terra e foi manifestado em carne, então você estava aqui com ele, porque ele era a palavra. Então o que ele aqui está nos dizendo é que nós somos genes de Deus da mesma forma como o seu Filho unigênito Jesus Cristo também era gene de Deus. Quando Deus enviou para nós o seu Filho, o que foi que o Filho manifestou para nós? Tudo aquilo que Deus era. Por isso que ele pode dizer, eu e o Pai somos um. Porque ele tinha esses mesmos genes de Deus, as mesmas características de Deus. E Deus se tornou conhecido através do seu Filho. Agora, hoje, não somente Deus, mas também o Cristo quer ser conhecido através da sua igreja, de mim e de você, que também tem os mesmos genes do Pai, como o Filho de Deus, Jesus Cristo, tinha os genes do Pai. O Pai nos disse, nos explicava isso. Jesus tinha os genes de Deus nele, que era a palavra do Pai. Ele disse na mensagem, o único lugar de adoração. Ele tinha em seu coração, antes da fundação do mundo, um Filho. Está falando de Jesus Cristo. Porque ele é Pai. Todavia, ainda estava nos genes de sua palavra. Ou seja, antes mesmo lá da fundação do mundo, antes de qualquer criação, antes mesmo de Deus gerar o seu Filho,
ele já o tinha nos genes de sua palavra. É isso que o Urbano aqui está explicando. Mas o nascimento e a geração desse filho não foi depois que Maria concebeu do Espírito Santo. Não. Os Escritos nos mostram e os pais da igreja nos ensinam que o nascimento desse filho unigênito foi ainda antes da criação de todas as coisas. Deus gerou o seu filho. E essa geração do filho foi a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus disse ao seu filho, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é porque Deus gerou o seu filho a essa imagem, a essa condição. E depois ele gerou os demais filhos à mesma imagem de Deus e do seu filho. Então, se o filho é a imagem do pai, porque tinha os genes de Deus, para você ser a imagem de Deus e do seu filho, nós também temos que ter estes mesmos genes. Amém? Você está entendendo até aqui? Eu estou precisando ser um pouco didático para fazer você entender exatamente o que a palavra diz. Vou ler outra mensagem aqui do irmão Brana. Mostra-nos o Pai, e isso nos bastará, que ele pregou em 53. Quando ele fez tudo o que parecia agradável e bom para ele, agora ele disse, façamos no plural. Plural porque são duas pessoas ali conversando. É Deus conversando com seu filho. Façamos o homem a nossa própria imagem. O que ele era? Ali está um ser sobrenatural. Deus era um ser sobrenatural. Aí está aquele que não podia ser visto. Deus, o Pai, nunca foi visto, nunca será visto. Você sabia disso? Deus nunca, jamais poderá ser visto. Mas através do seu Filho Jesus Cristo é que nós podemos conhecer Deus. Porque ele foi um reflexo, ele foi uma imagem de Deus. E ele vai dizer mais aqui. Ele é todo o universo. E ali está ele. E agora, aqui está o Filho, que é o Logos que saiu dele, feito à sua imagem. Um ser sobrenatural que saiu no princípio. Então aqui o irmão Brana, o profeta de Deus, disse que quando Deus gerou o seu filho, aquele Logos, que está lá em João 1:1, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Porque o Logos era Deus? Refletia Deus, era a imagem de Deus. E quando Deus gera agora outros filhos para si, o que eles são? A imagem de Deus. Você também tem que ser pequenos Logos de Deus. Por que isso? Porque o Filho disse, estava lá no genes da mente de sua palavra. Você também estava lá. E somente vai ser salvo quem? Aqueles que eram os genes da mente de Deus, da palavra de Deus. Então, quando você vem ao mundo por ter os genes de Deus e você ouve a palavra que é de Deus, esses genes aqui são despertados, são avivados. E quando você é avivado e despertado, então você realmente assume e corresponde ao teu chamado. Porque o que a palavra diz é, aos que de antemão conheceu, a esses predestinou, e aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou e glorificou. Então o que a palavra nos diz, meus irmãos, é uma coisa muito simples, mas que infelizmente isso não é ensinado, até mesmo em algumas escolas de seminário de teologia, porque não são todos que creem na eleição e na predestinação. Nós não somos salvos por livre-arbítrio. Você não é salvo porque você optou, porque você quis. Como eu disse hoje de manhã para os irmãos, você é salvo porque você agora nasceu com esses genes de Deus dentro de você. E Deus fez com que você alguma vez ouvisse a sua palavra de forma que isso te despertasse para buscá-lo e servi-lo a Ele com a sua vida. Não é uma atitude que você simplesmente tomou porque você quis. Porque nós, por nós mesmos, não podemos buscar a Deus. Não há quem busque a Deus, é Deus quem busca o homem. Quando Adão pecou e Deus correu atrás de Adão, onde estava Adão? Estava escondido. O homem não busca Deus. É Deus sempre que busca o homem. Amém? Se você está entendendo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Quero ler outra mensagem aqui do irmão Brana. A palavra falada é a semente original. Eu espero que você tenha entendido isso. O que Deus resgata aqui, o que Deus move aqui, é esse DNA que é dele, não está na carne, está em sua alma. Aqui ele vai dizer outra mensagem. Todos os filhos de Deus devem ser iguais. Sim, Senhor. Nascer da palavra e do Espírito nos traz de volta a palavra falada novamente. Como em João 3, vê? Nascer da água e do Espírito. O que ele faz? Então, ele o traz de volta ao lugar onde você deveria estar no começo. Vê? Essa é a razão da morte de Cristo, de nos trazer de volta novamente para onde? Filhos de Deus. Então, aquele que é nascido da palavra, ele não vai arrazoar contra ela. Quando você ouve a palavra, você vai dar amém para essa palavra. Se você tem genes de Deus em você,
Você vai ouvir a palavra e você vai dar glórias a Deus por ela. Você vai aceitar, você não vai arrazoar, você não vai criticar. Você não vai dizer que isso é uma teologia de homem. Porque a palavra está escancarada, está muito bem claro ali. O que acontece é que muitas vezes as pessoas são como Paulo no início. Ele tinha escamas espirituais que secavam os seus olhos. Mas o que a palavra fez? O Espírito Santo arrancou aquelas escamas espirituais, tirou a religiosidade que o cegava para que ele pudesse ver a palavra. E uma vez que você crê na palavra e a recebe, você de fato é transformado por ela. Amém? Aqui uma banda vai dizer uma outra mensagem. Se Deus está conosco, então onde estão os milagres? Um bom cristão, puro sangue, sabe onde está o depósito de Deus. Eles sabem que são nascidos da palavra. A palavra é feita carne neles. Cada palavra que Deus diz, eles não diferem dela. Eles dizem, isso mesmo, amém, amém, eu concordo. Como é que é, irmão Diógenes? Somente são nascidos não aqueles que nascem com o gênese de Deus. Amém, eu dou amém, eu creio nisto. São esses que Deus faz de si realmente seu reflexo, sua imagem, como o Filho de Deus foi. A palavra de Deus diz isso, então eu vou dar amém. Eles pontuam isto com amém, todas as vezes. Amém, amém. Algo neles pontua isto. Ele mesmo, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. Você crê nisso? Amém, eu creio nisto. Você crê que Jesus Cristo está aqui para te curar? Amém, eu creio nisto. Você crê que Deus vai poupar os seus filhos da grande tribulação que está por vir? Amém, eu creio nisto. Lembra quando os filhos lá lá na Babilônia, os filhos de Israel, foram jogados na fornalha ardente? Aquilo é um tipo de Israel. Israel vai passar pela grande tribulação. Mas você viu que em nenhum momento Daniel ali é mencionado naquele texto? Simplesmente ele sumiu, desapareceu. Por que ele não é mencionado? Porque Daniel é o tipo da igreja que será arrebatada antes da fornalha, antes das chamas arder da tribulação. Deus vai poupar a sua igreja. E Daniel ali era um tipo da noiva de Cristo. É um tipo de igreja que não vai passar pela fornalha da tribulação. Por que isso? Por que não vai passar? Porque ela já está sendo purificada aqui. Ela aceitou o fogo da palavra aqui. O fogo da palavra, que é fogo consumidor, remove toda impureza, remove toda a teologia carnal do homem, remove todas as teologias das igrejas, tira, te limpa, te purifica. Você passou também pela lavagem da água da palavra. Então isso faz com que você simplesmente, por ser já está sendo purgado aqui, você não tem que passar por uma tribulação. A tribulação vai ser um momento de purgação, de purificação. Mas se você já aceitou a palavra, você já está aqui sendo purgado. Você já está aqui sendo livre, limpo e liberto. Então Deus vai te tomar dessa grande aflição que vai vir sobre o mundo. Mas aqueles que não nasceram para isso, porque não era o tempo, eles ficarão. É por isso que uma banda diz que no dia do juízo vai haver muitas decepções lá. Pessoas que achavam que porque tinham um dom espiritual, ou porque expulsavam demônios, ou porque eram um grande ministro, com grandes sinais, com grandes livros, com autor de grandes doutorados, achavam, pelo conhecimento que eu tenho, eu mereço estar lá no paraíso, lá no céu. Uma banda disse, haverá muitas decepções. Amém? Digam graças a Deus, você está entendendo. Amém. Então aqui ele vai dizer, nessa outra mensagem, não te estribes no teu próprio entendimento. Se a natureza tem provido uma maneira para um bebê conhecer sua mãe, da qual ele nasceu, quanto mais tem aquele um filho de Deus, o qual é nascido do Espírito de Deus. Ele conhece sua mamãe. Ele conhece porque foi nascido da palavra, ele compreende a palavra. Então veja, quando alguém não aceita a palavra, é porque não tem filiação com Deus e com essa palavra. Ele conhece porque é nascido da palavra e ele compreende a palavra. Então, para que alguém compreenda e tenha a revelação da palavra para ser gerado novo, então ele já tem que nascer com algo que faça e se identificar com essa palavra. Coloque em um lugar estranho, ele seguramente estará fora de lugar e sairá de lá tão logo quanto possa. Agora, você pode ver, a palavra toma a carne. Aí está você, Deus vai ter uma igreja, vai nascer da palavra de Deus, porque é a palavra viva de Deus. Então, você pertence à igreja de quem? Não uma denominação, não uma organização, você pertence à igreja de Cristo. E nessa igreja você não se torna membro dela, você nasce dela. Você tem os genes de Deus em você. Então nós somos o corpo de Cristo. E o que ele é para nós? O que Cristo é nosso? Ele é nossa cabeça. Então nós temos que fazer a mesma coisa que Cristo fez se ele estiver vivendo na sua igreja.
e que é gerada pela sua palavra. Da mesma forma como o Filho unigênito foi gerado da palavra de Deus. Quero ler outra mensagem aqui, a palavra fala da semente original. Agora, seu corpo deve fazer o mesmo, porque o corpo é a cabeça e o corpo estão juntos, isso mesmo? Se Cristo é a cabeça e era a palavra, seu corpo tem que ser a mesma coisa que sua cabeça foi. Quem é esse corpo aqui? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, você é o corpo dele. Isso quer dizer que as tuas mãos é as mãos dele. Os teus pés são os pés dele. Hã? Deus vai submeter todos os espíritos malignos debaixo dos pés de Cristo. E como você é o corpo de Cristo, é debaixo dos teus pés que Deus vai submeter tudo isto. Nenhum poder maligno, nenhuma entidade tem poder sobre o Filho de Deus. Porque ele tem a mesma imagem e é feito do mesmo caráter do Pai. Uma igreja da palavra, nascida virgem da palavra, não denominacional, nascida virgem da palavra. A maneira como o corpo opera é pela cabeça. Se minha cabeça é Cristo e o meu corpo é uma denominação, como isso vai funcionar? Não pode. Como a pureza e uma prostituta podem trabalhar juntas? São figuras duras que Maimônides usava, mas ele tirava isso do livro do Apocalipse. Porque ele entendia que aquela prostituta da Babilônia tipificava a grande mãe das igrejas das abominações da terra. E as suas filhas, as pequenas meretrizes, que são ali Roma, o sistema denominacional romano, e todos aqueles que se assemelham e que levam consigo praticamente as mesmas coisas que a igreja de Roma ensina. Você sabe que a doutrina da Trindade, de que Deus é dividido em 3 pessoas, foi uma doutrina criada pela Igreja Católica. Eu desafio todos vocês, que hoje é tão fácil, hoje a internet está disponível para todos, procure na internet e investigue sobre a doutrina da Trindade. Você vai ver que ela só começou a ser pregada no século III. Ou seja, por mais de 200 anos, ninguém ensinou que Deus tinha uma divisão de 3 pessoas. Deus é apenas uma única pessoa. E Deus, essa única pessoa que é eterna, gerou o seu Filho, que não é uma segunda pessoa de Deus, mas é o Filho a quem Deus gerou da sua própria substância para que ele fosse uma imagem, um reflexo de si mesmo. Por 200 anos, nenhum pai da igreja ensinou isto. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas. Então, é apenas a partir do século III que se ensinou isto. E você vê que a grande maioria das igrejas aí não prega a mesma doutrina da sua igreja mãe de Roma, prega a mesma coisa. A grande maioria. Isso é apenas um exemplo. Então, meus irmãos, se nós somos nascidos da palavra, nós vamos deixar que a palavra tenha preeminência sobre nós. E que ocupe realmente um lugar de destaque que ela tem que exercer em nossas vidas. Mas quando alguém, ou mesmo um ministro, que não é nascido dessa palavra, ele vai ter medo de anunciar essa palavra. Ele vai ter receio de perder membros. Eles vão ter medo de sacrificar sua teologia em prol dessa palavra. Mas o Umbanda disse que se ele tivesse que pregar sozinho para paredes, ele pregaria para as paredes. Quero ler onde ele disse isso. Cristo, o mistério de Deus revelado. Isso depende de onde você é nascido. Se você é nascido da palavra, a palavra de Deus tem as preeminências na igreja. É por isso que ele morreu. Esse é o seu propósito, para que ele pudesse ser capaz de executar, de ter a sua preeminência operando em sua igreja. Deixe a palavra de Deus brilhar à frente primeiro. Não importa o que algo mais apareça. Não importa se os intelectuais dizem isto, aquilo outro. Isso não tem nada a ver com a palavra. A palavra de Deus assim disse, nós somos mais do que capazes de tomá-la. Se eu pregasse isso em minha igreja, o ministro falou para mim uma vez, eu estaria pregando para 4 pilares só na igreja. Eu disse, eu pregaria para isto. Se tivesse só um me ouvindo, eu pregaria somente para este um. Mas eu não vou comprometer essa palavra. Outra mensagem, perseverança. Bem, eu sou metodista, eu não tenho nada que aceitar isso. Bendito seja Deus, eu pertenço às Assembleias de Deus, eu pertenço à Igreja de Deus, eu não tenho que aceitar isso. Não. Esse é um tipo híbrido. Você é criado em alguma organização, mas o verdadeiro cristão puro sangue nasce da palavra de Deus e se mantém firme, não importa o que aconteça. Por que isso? Porque tem genes de Deus nele para serem vivificados pela palavra e que os faz nascer de novo dessa palavra. Quero ler para você agora algo que o Maimônides escreveu lá no seu livro das Eras. Ele diz assim, eu sei as tuas obras. Essas são as mesmas palavras proferidas a cada um dos 7 mensageiros relativamente ao povo de Deus em cada era.
visto que são faladas as duas vinhas, a verdadeira e a falsa. Elas trarão gozo e alegria dos corações de um grupo, porém devem infundar terror nos corações do outro, porque embora sejamos salvos pela graça, em separado das obras, a verdadeira salvação produzirá obras ou feitos que agradarão a Deus. Então, se de algum modo este versículo significa alguma coisa, significa que o homem é o que ele pratica. Tiago 3,11, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Romanos 6,2, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mateus 2,33, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Ora, se um homem é nascido da palavra, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, que nós acabamos de ler, ele produzirá a palavra. O fruto ou obras de sua vida serão um produto da espécie da semente ou vida que está nela. Suas obras, portanto, serão bíblicas, e essa palavra nos julgará no último dia. Na realidade, a palavra está julgando agora mesmo. Deus nos tem revelado a sua palavra. E não espere o grande juízo turno branco para lá só então as pessoas serem julgadas. Aqui elas já estão sendo julgadas se elas estão crendo ou não crendo na palavra revelada de Deus. Como eu tenho dito, lá no grande turno branco, só que vai ser estabelecido lá é a sanção do juízo. Mas aqui mesmo, cada um que é filho de Deus ou não, já estará julgado por aquilo que eles creem. Lá em João 3, verso 5, diz assim, Jesus respondeu, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o Umbanda disse que o nascer da água, o que é? É passar por uma lavagem, mas não é apenas uma lavagem batismal. Não é disso que a palavra está dizendo lá. É uma lavagem da palavra que remove toda a nossa carnalidade e cria uma transformação em nossas mentes. Mensagem que ele pregou, necessário vos é nascer de novo. Lembre-se, creio que Jesus Cristo diz a todo ser humano em sua primeira doutrina, aquele que não nascer da água, isto é, a palavra, lavagem da água pela palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo, não pode ver o reino dos céus. Vocês creem nisso? Estão vendo? Pela água, lavagem da água pela palavra, palavra e verdade. Ele é a verdade, a água e o Espírito. O Espírito vindo com a palavra para confirmar a palavra, fazendo Deus viver em mim. Estão vendo? Não podemos entender o reino dos céus até que isso tenha acontecido. Você não vai entender os mistérios do reino dos céus até que você tenha sido gerado por essa palavra. E a palavra vivendo em mim, fazendo com que Deus se manifeste em sua vida. Você nunca entenderá o reino de Deus e não pode, de modo algum, entrar nele. Então, ser nascido da palavra torna o crente o quê? Muitas vezes impopular. Quando você é nascido da palavra, as denominações, as igrejas não vão te ver com bons olhos. Porque os cristãos de todas as eras sempre foram impopulares. Todos os eleitos de Deus que nasceram com o gênio de Deus, que se posicionaram pela palavra de Deus, eles sempre se tornaram impopulares. Por isso que Cristo disse que assim como ele foi perseguido, a sua igreja, o seu corpo seria perseguida, seria zombada, seria escarnecida, seria criticada. Porque para você ser gerado da palavra e viver e confessar a palavra de Deus, não a palavra de uma igreja, não de um credo romano, de um sistema denominacional, mas a palavra, isso vai te tornar impopular. Quero ler uma mensagem onde fala isso. A obra-prima de Deus identificada. Aqueles cristãos primitivos, eles eram robustos. Eles não se importavam com quem lhes desse tapinha nas costas. Eles refletiam a Jesus Cristo. De tal modo que eram considerados, eles eram indoutos. Né? Eles não tinham uma formação acadêmica, nada. Eram homens sem letras. Eles não iam à escola secundária e não tinham diploma universitário, mas percebiam que eles haviam estado com Jesus. É disso que eles necessitam, os cristãos de hoje, perceber que você esteve com Jesus. As pessoas têm que olhar para você e têm que entender que você tem tido algo de Deus. Ou antes de que Deus tenha revelado alguma coisa a você. Quando Deus revela da sua palavra para os seus filhos, esses filhos não atuam mais da mesma maneira como os outros. Você não é a mesma pessoa como antes. E como disse aqui o irmão Banda, você se torna impopular. Certo?
Então, há algo a seu respeito que é diferente? Eu não sei o que é. Essa é uma coisa impopular para se dizer, mas nós não estamos buscando popularidade. Os cristãos não estão buscando algo fácil. Então veja, a menos que a mensagem ilumine nossas mentes, ilumine a mente de um crente, ele jamais poderá se tornar um cristão verdadeiro. E muitos que se tornam aí membros de igrejas ou que professam alguma fé, mas que não perseveram nisto, são na verdade o que nós podemos chamar aí de quase cristãos, quase palavra. Porque eles aceitam as escrituras, podem aceitar alguma coisa que a palavra diz, mas eles até conseguem, eles até alegam que conseguem crer nela, mas eles não conseguem obter uma revelação dessa palavra para as suas vidas, de forma que eles prevaleçam e permaneçam nisto. Uma coisa é você dizer que você crê em Deus, outra coisa é você permanecer crendo em Deus. Quando Naamã foi curado da lepra, você lembra disso? Que ele foi buscar lá o profeta, para buscar uma cura. O que o profeta disse para ele? Vai lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. E a palavra 7 vezes, eu tenho explicado, não é literal. Não foram 7 mergulhos e no 7º mergulho ele foi curado. Não foi nada disso. A palavra 7 vezes na Bíblia quer dizer muitas vezes. Então o que o profeta disse através do seu servo? Vai lá no Rio Jordão e mergulhe, 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 mergulhe até a cura acontecer. Só que, veja, essa linguagem se perdeu, mas o Naamã entendeu isso aqui. Então ele se questionou, como aí? Então eu vou ter que ficar aqui mergulhando, mergulhando até a cura? Não, eu não quero isso, eu tenho rios mais próximos lá. Por que eu não vou lá em Damasco e mergulho nos rios que existem lá? Por que ele fez isso? Por que ele fez esse comentário? Não era sem razão, porque ele não sabia quando que a cura ia acontecer. Isso eu vou ter que ficar aqui uma semana, um mês aqui mergulhando no rio. Ele entendeu isso. Ele tinha que mergulhar até a lepra ir embora. Mas a maioria dos igrejas não entende isso. Eu vejo a maioria dos pastores dizem, e no 7º mergulho Naamã foi curado. Não entenderam nada. Naamã ficou ali horas e horas e horas e horas mergulhando naquilo. Porque um dos seus servos disse, mas Senhor, vamos aqui raciocinar. Ele te pediu uma coisa dura e difícil para fazer? Quantas coisas você pagou? Quantos médicos, quantos feiticeiros para te curar da lepra te deram, você pagou? E não aconteceu nada. Ele está te pedindo muita coisa? Então o que custa o Senhor fazer isso? Então porque um servo disse isso, Naamã aceitou. Ele foi lá e mergulhou. E ficou lá se lavando, se lavando, se lavando, se lavando. E diz a Escritura que em um dado momento ele começou a perceber alguma diferença. Ele tinha lepra por toda parte. Então à medida que ele viu que a lepra estava saindo, então ele viu que estava funcionando. Então o que foi que ele fez? Ele continuou mergulhando. E continuou mergulhando, e mergulhando, né, se lavando naquela água, até que a lepra saiu totalmente e a sua pele ficou branca como de um bebê. É o que diz a Escritura. Mas você consegue entender o que Deus, através do seu profeta, estava exigindo àquele homem? E era um gentio, não era nem um israelita, era um incrédulo, era um adorador de ídolos. Você viu o que Deus disse através do profeta? Vai lá e mergulhe, mergulhe até ser curado. Então, na verdade, foram 4 coisas que Deus pediu para aquele homem através do seu profeta. Creia na palavra, seja obediente à palavra, humilhe-se à palavra. E qual foi a 4ª coisa que ele tinha que fazer? Ele teve que persistir na palavra. Não adiantava ele crer só um momento. Não adiantaria ele ser humilde e condescender a palavra só por um momento. Ele tinha que fazer isso até a obra acontecer. Então é isso que Deus requer de nós. Ele não quer que você apenas creia por um momento. Ele não quer que você busque a Deus apenas em um momento de oração. Ele quer que você faça tudo isso, mas que você persevere nisto. Que você persista nisso. Esse que é o problema das igrejas de hoje. A Umbanda sempre criticou isso. Essa é a era morna que estamos vivendo. A era Laodiceia é uma era de crentes mornos. Não são nem quente e nem frio. Sim? Por que isso? Porque eles se dizem crentes. Eles até buscam a Deus, mas eles não persistem, eles não esforçam nisto. Eles não se empenham nisto. Como Naamã, que quando ele persistiu, fez tudo aquilo que o profeta disse, ele se sentiu tão engrandecido, se sentiu tão alegre, sim, que ele até pediu permissão do profeta para levar um pedaço, um tanto da terra, para poder levar lá para sua terra e adorar o Deus Israel, se ajoelhando na terra que ele tirou de Israel. Tudo bem, mas veja, tudo isso que estou dizendo para você é um exemplo de que Deus, Ele quer isto, e essa é uma obra que Deus vai fazer na vida daqueles que são realmente nascidos de novo e gerados de novo pela sua palavra.
Então, como eu disse, alguns são quase cristãos. Por que isso? Porque eles fazem uma coisa, mas fazem pela metade. Deus não quer de você uma obediência parcial. Ele quer uma obediência completa. Deus não quer de você uma redenção momentânea. Ele quer uma redenção constante e por toda a tua vida. Deus quer que você sirva a Ele não só por alguns dias da tua vida, mas por todas as dias da tua vida. Amém? Você está entendendo isso? Diga amém se você está entendendo. Lá em Atos 26, verso 27, fala do encontro que Paulo teve com Agripa. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. O rei Agripa era um conhecedor das Escrituras. E Paulo disse, Agripa, eu sei que você conhece a palavra de Deus. Amém. E disse a Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faças cristão. E disse Paulo, provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão vindo se tornassem tais qual eu sou, exceto pelas cadeias. Então veja, o rei Agripa ali estava dizendo para Paulo, você quase me convenceu a ser um cristão. E Agripa, assim como tantos outros, teve acesso à informação da palavra, teve conhecimento da palavra, mas isso nunca terá qualquer efeito na vida de alguém, a menos que a palavra realmente seja revelada ao seu coração. Não se trata apenas de um conhecimento intelectual, mas é da palavra revelada às suas vidas. Então, da mesma maneira, acontece hoje, meus irmãos. Muitos estão em igrejas, vivendo aí algum tipo de religião, mas eles continuam na mesma condição espiritual como o da Agripa. Ele conhecia a palavra, ele tinha um bom entendimento. Né? Então, havia muitos quase cristãos. E a palavra diz que no tempo do fim haverá muitos quase cristãos. Haverá muitos quase cristãos também passando pela grande tribulação. Então, eles terão acesso ao conhecimento da palavra, mas mesmo assim, ela não será revelada para eles. Então, se Agripa tivesse se tornado um cristão, não seria exatamente porque Paulo havia feito dele um cristão, mas porque a própria vida de Cristo estava ali se desenvolvendo e se revelando a ele. Ninguém é cristão por seguir um ministro, por seguir uma igreja, por se tornar membro do ministério, mas por seguir a Cristo somente. Tendo Cristo realmente como nosso líder, como nossa cabeça. Amém? Eu já vou encerrar aqui essa pequena palestra que eu estou aqui passando para vocês, só para você entender que lá em 1 João 3,18 diz assim, meus filhinhos, não amemos de palavra, mas de língua. Desculpe. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obras e em verdade. Ou seja, não dizemos todos ser cristãos apenas com nossos lábios. Vamos viver isto. Vamos praticar o cristianismo. Então, isso não significa que basta alguém viver uma vida religiosa numa igreja para se declarar um cristão. Um membro de igreja pode viver uma vida limpa até, uma vida honesta, e ainda assim estar perdido se ele estiver se apoiando em um ensino, como eu acabei de mencionar agora, que não é bíblico, que ele está contrário à palavra. Umbanda vai dizer aqui, porque nós somos uma denominação. Agora, isto é duro, mas qualquer coisa que ensina contrário a esta Bíblia é um falso profeta. Não me importa quão polida possa ser, é uma falsa profecia. Oh, tudo está bem desde que você tenha o seu nome no livro. Você pode ter o seu nome em uma dúzia de livros. Você pode ser membro de quantas igrejas você quiser ser. Se você não estiver no livro da vida, você está perdido. Você pode ser extremamente bom. Você pode ser tão leal e limpo e digno quanto possa ser. E isso não terá nada a ver com o assunto. Então, para concluir, só quero dizer isso aqui. O irmão Umbanda, ele nos ensinou que você precisa ser muito mais do que simplesmente um membro de uma igreja. Se você quer expor que você foi gerado pela sua palavra. Você tem que ser muito mais do que apenas alguém que foi batizado nas águas. Né? Você tem que ser mais do que isso. Você precisa ser batizado pelo Espírito de Deus. De outra maneira, tal membro não vai passar do quê? De um quase cristão. Então você tem que ter o Espírito de Cristo em você. E esse Espírito de Cristo ele veio para aqueles que têm os genes de Cristo. Eu quero ler essa mensagem já para nós concluirmos. Está vendo quem é a porta? Onde Deus pôs o seu nome? Em Jesus. Como você está em seu nome? Como você entra? Sendo batizado ali. Como? Por água? Pelo Espírito.
Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Isso é o batismo do Espírito. O batismo em água somente põe você em companheirismo com o povo que você reconheceu que aceitou a Cristo. Essa é a verdade. Mas é o batismo do Espírito. Eu posso invocar o nome de Jesus sobre você e batizá-lo. Isso não faz que sejam assim. Todavia, uma vez que o Espírito Santo realmente, a palavra genuína entre em você, a palavra, Jesus, então, irmão, a mensagem não é segredo para você, então. Você a conhece, irmão. Ela está toda iluminada perante você. Então aqui o irmão Branham está nos dizendo, nós somos gerados pela palavra e quando nós reconhecemos a palavra para o nosso tempo, isso demonstra que nós temos a evidência do Espírito Santo em nós. Perguntar para o irmão Branham qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Não é línguas, não é profecia, não é um dom espiritual. A evidência de que você foi selado pelo Espírito Santo é que você não arrasou contra esta palavra. É que você aceitou realmente o que a palavra de Deus diz para esse tempo. A revelação da palavra é evidência de que você tem o Espírito Santo. Porque ninguém que diz ter o Espírito Santo vai contra esta palavra. Amém? João 16, verso 13. Mas quando ele vier, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, é isso que Deus está fazendo hoje através da sua palavra. Gerando filhos desta palavra, para que eles possam ser um reflexo dela, para que eles possam ser não membros de uma igreja, de um sistema de homens, mas membros da igreja de Cristo, sacerdócio santo. Ele quer fazer dos seus filhos pedras vivas. Amém? A verdadeira igreja não são as paredes do edifício. A verdadeira igreja de Cristo são aqueles que foram gerados por Cristo através da sua palavra, sendo o reflexo dela. Amém, meus queridos? Amém. Essa é a simples e humilde palavra que eu queria trazer para você esta noite. Eu não tenho mais nada para dizer para você, a não ser o que a Bíblia diz. Li sermões aqui do irmão Branham, porque ele foi alguém que Deus usou para nos trazer a mesma palavra dos pais apostólicos. Ele disse, não diga nada que seja contrário a esta palavra. Fique com esta palavra. Ele disse, mesmo que você tenha que ficar sozinho, fique sozinho. Na verdade, você não estará sozinho. Deus estará com você. Creia na palavra. Submeta-se à palavra. Renda-se à palavra. Seja humilde, seja obediente e persevere em tudo isto. E os milagres que, como que Naamã viu, você verá. Se ele, como um gentil, conseguiu ver, o que mais nos reserva para nós, que não somos gentios, nós somos filhos e filhas de Deus. Deus quer se refletir através de nós, Deus quer se manifestar através de nós. Você tem lutas, você tem problemas, Deus está aqui para te responder, Deus está aqui para acudir você em suas necessidades. Mas mais do que isso, Ele quer que você seja um reflexo dEle. Ele quer que você dê a tua vida de volta para Ele, para que Ele possa realmente ser o teu Senhor. Amém? Digam graças a Deus. Se coloque de pé, vamos falar com o Senhor em uma palavra de oração. Querido Deus, maravilhoso Pai Celestial, tentamos, Senhor, com nossas limitações, aprender o que o teu apóstolo Pedro disse, que aqueles que tu tens chamado são aqueles que foram gerados da tua palavra e de uma palavra incorruptível. Temos entendido, Senhor, muitos que se dizem cristãos, são quase cristãos, porque ao invés de serem gerados da tua palavra, foram ali, Senhor, catequizados ou foram treinados dentro de um dogma, dentro de um estatuto de uma igreja. Mas tu não quer isso aos teus filhos. É por isso que nesse tempo do fim tu nos trouxe uma palavra para livrar os teus filhos disso, libertar os teus filhos de todos os sistemas, para que eles possam livremente servir a Ti e ser cheios do Teu Espírito, no qual nós confessamos aqui como a unção que nos ensina acerca de todas as coisas. Nós cremos que Tu está fazendo esta obra nesse tempo do fim. Mesmo em uma era de mornidão, onde muitos tocaram, expulsaram a palavra para fora de suas igrejas, e Ele ainda está batendo na porta de algumas para ver se Ele entra, mas eles têm rechaçado. Mas Ele disse, aqueles que são minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas somente aqueles que são dos teus genes é que vão ouvir. Porque tu disse, através do teu filho, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eles não dão ouvidos a estranhos. Senhor, se algum filho teu aqui tem dado ouvido a uma voz estranha, sendo filho teu, que tu possas despertá-los, para que eles possam ouvir a tua voz e receber Cristo em suas vidas.
para que eles possam realmente ser transformados e ser cheios do Teu Santo Espírito. E assim, Senhor, poder viver aqui nesta vida com uma vida de autoridade. Sim, meu Pai, Tu tem aqui erigido, Tu tem aqui levantado um povo com este propósito. Que Tu guarde os Teus filhos que aqui estão. Que nada que tenha sobrevido sobre eles, nenhuma luta, nenhum problema, esmoreça suas fés, de forma que eles entendam que talvez Tu não está presente, ou que Tu não acompanha. Sabemos que Tu está velando por seus filhos. Alguns aqui talvez tenham chorado de noite, mas a Tua palavra diz que cada uma de nossas lágrimas Tu tem guardado em Teu odre e as tem contado. E também a Tua palavra diz que aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. É duro e difícil, Senhor, mas os Teus filhos aqui estão desejosos de ouvir de Ti, aprender de Ti, e ser cheios de Ti, ser conduzidos por Ti. O mundo não nos traz esperança, mas em Ti nós temos esperança. Em Ti nós temos salvação. E não invocamos a ninguém a não ser o Teu nome no qual fomos batizados. Então, Senhor, tudo que fazemos é no Teu nome. E aqueles que estão aqui representando o Teu nome, Senhor, guarda-os, toma-os em Tuas mãos. Eu os entrego agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as suas lutas, todos os seus problemas, eu os encomendo agora para Ti. Toma como se fossem os Teus problemas. Seja o advogado de cada um deles aqui, Senhor. Envia os Teus anjos para guardá-los, para livrá-los do mal. E para que eles possam ter temor em seus corações, para que hoje possam se posicionar pela Tua palavra. E que eles venham ser de fato gerados por esta palavra. Ajuda o povo que está aqui. Ajuda os Teus filhos, Senhor, porque sabemos que os tempos estão se curtando. Os dias são maus. Mas aqueles que são Teus filhos, eles estarão aqui firmes, porque Tu os torna firmes. Não estão de pé por si mesmos, mas Tu os sustenta. Guarda a Tua igreja, Senhor. Guarda os Teus filhos. Assim pedimos e Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Digam todos graças a Deus. Diga glória a Deus. Amém.